Alguns comentários, né? Tá aqui é fazer uma viagem, né? Aos primórdios. E eu fiquei lembrando, né? Eu vou falar aqui do trecho em que Abraão manda seu servo buscar uma esposa para Isaac. E quando eu era criança, eu me chamo Rebeca, né? E quando eu era criança que o pastor falava sobre Isaac e Rebeca, eu tinha tanta raiva, porque quando terminava o culto, o povo, cadê Isaac e Rebeca? Ah! Eu já fazia de conta que eu estava dormindo no colo de painho para não ter abordagem. E hoje eu estou falando aqui sobre Isaac, né, e Rebeca. E outro fato que me veio enquanto eu estava sentada ali foi na sala que eu era professora substituta, chamada para mim de sala de tia Bola. Certa vez eu estava ministrando a lição, e aí eu não sei por que a gente começou a falar sobre essa questão de orar. Orar para que Deus levantasse maridos, porque a sala de tia Bola é uma sala só de meninas, né? E aí a gente começou a falar sobre isso, delas orarem para que Deus levantasse os maridos, né? E aí certa vez eu estava participando do Projeto Lídia e uma das integrantes chegou e disse assim, tia, porque depois de uma idade a gente vai sendo chamada de tia, né? Tia, e ela foi minha aluna, ela fez, tia, eu não esqueci aquela palavra, aquela lição em que a senhora disse assim, ore para que Deus levante os vossos maridos. E ela disse, eu vou me casar. E Deus levantou o meu marido. E isso é tão maravilhoso, amados, é tão maravilhoso, porque a instrução não começa quando você começa o seu namoro, não. A instrução começa desde cedo. A instrução começa logo cedinho, Jaine, sabe, para Clarice. Essa instrução, essa visão, os princípios e os valores. E eles só serão reforçados e mais firmados quando esse namoro, né, for acionado, ativado. Mas essa preparação já começa de antes. E eu achei muito lindo quando ela chegou e compartilhou isso comigo, né? Tia, Deus levantou, Deus preparou o meu esposo. E eu orei para que o Senhor mandasse. Amém? Vamos lá. Gênesis 24. Era Abraão já idoso. O quê? Bem avançado em... Gente, deixa eu combinar uma coisa com vocês. Eu fico assim, inquieta, quando eu estou falando só. Então me ajude a não ficar? Amém? Amém. Eu já estou assim, quebrando um tabu, tá falando aqui, longe de vocês, porque para mim eu estava ali, ó, lá embaixinho. Mas eu disse, não, a gente vai nos enfrentamentos. Então deixa eu ficar aqui em cima, mais distante, mas eu vou ter, né, essa participação, essa reciprocidade da igreja. Então vamos começar de novo a nossa leitura. Era Abraão já bem avançado e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas entre os que habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás para meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra donde saíste. Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Eu quero aqui ressaltar, né, no versículo 1, já no finalzinho, e diz assim, em tudo o havia abençoado. Repete assim comigo, em tudo. Não, diga com calor. Em tudo, Deus o havia abençoado.
Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem? Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando de quem? De Abraão. Nós estamos falando de Abraão. Em tudo Deus havia abençoado Abraão. E ele faz com que o seu servo jure, porque a missão era grande. E ele traz uma observação, não é, bem interessante. Ele diz assim, né? Não tomarás esposa, no versículo 3, no finalzinho também. Não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Cenário atual. Vivemos em uma era de liberdade de expressão e de um estilo livre. Hoje, vemos nos filmes, nas novelas, nas séries, nas músicas e em tantas coisas, uma comercialização do prazer, do sexo. É uma busca do prazer. É a doutrina hedonista. O hedonismo se caracteriza pela busca de prazer excessivo. Característica principal, prazer. O prazer como propósito mais significante da vida. O prazer como bem supremo. O mundo está na contramão da vontade de Deus. O mundo se move em direção contrária. E isso não é diferente nas áreas dos relacionamentos. Pessoas voláteis, relacionamentos líquidos. Esse é o nosso cenário. As pessoas têm vivido como não se houvesse amanhã. Não porque elas têm parafraseado o Renato Russo ou cantado Legião Urbana, mas porque se vive pelo prazer, se vive para suprir as próprias necessidades sem pensar na consequência. E Abraão estava preocupado com isso. Não há dúvidas. O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. No texto de Gênesis, nós podemos observar o cuidado de Abraão, que queria que Isaac não só casasse, mas ele queria que Isaac casasse bem. Não era só casar, não era só dar continuidade, mas era fazer isso bem, firmado em propósitos, firmado em princípios. Abraão era preocupado em garantir que Isaac não se casasse com uma cananeia. Por quê? Porque ele temia que isso pudesse afastá-lo de adorar o Senhor, de afastá-lo dos princípios e dos valores que foram tão bem colocados e ensinados a ele. Os cananeus eram um povo que mostrava uma degradação e uma grande iniquidade. Tudo isso, toda essa preocupação, toda essa cautela, todo esse cuidado de Abraão me faz pensar que nossas ações e decisões, nossos posicionamentos e nossas atitudes apontam para um propósito maior. Repita isso comigo. Minhas ações precisam apontar para um propósito maior. Eita! Será que a gente faz isso no nosso dia a dia? Abraão não estava só preocupado, como eu falei, em casar Isaac, mas Abraão estava preocupado com o quê? Esse é o momento que você fala, e eu escuto o que você fala. Com o propósito de Deus. Abraão estava preocupado com aquilo que o Senhor havia lhe falado há tantos anos. Abraão estava
firme na promessa que o Senhor havia dito. Abraão não estava desconectado, Abraão não estava desligado, Abraão estava conectado com aquilo que o Senhor havia falado. E Abraão sabia que o casamento de Isaac apontava para um propósito maior. E nessa perspectiva, e é nessa perspectiva que nossas ações, nossos posicionamentos, nossas decisões apontam para o propósito maior, é que devemos encarar essas duas etapas: namoro e noivado. Se isso não estiver presente, se isso não for inerente, a sua escolha, o seu posicionamento corre riscos. Porque o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado precisa apontar para essa causa maior. E estes, namoro e noivado, eles são uma ação que não podem ser vistas em si mesmo. Eita, toda vez que eu falo isso, eu me lembro de Cris. Porque eu digo assim, às vezes eu estou lá num aconselhamento, num atendimento, como seja, e a gente vai falar de propósito. E eu digo, olha, as ações precisam ser um fim em si mesmo e não um meio para um fim. Ele faz, para de dizer essas coisas, que tu fica viajando e o povo não acompanha. Mas eu sei que você está me acompanhando. Hoje, eu quero dizer assim, que namoro e noivado não podem ser uma ação ou ações voltadas só para isso. Namoro e noivado são ações que apontam para uma causa, um propósito, um objetivo, uma finalidade maior. Amém? Namoro e noivado. Estas etapas da nossa vida apontam para algo maior. Apontam não para um fim em si mesmo. Eu não namoro por namorar. Eu não noivo por, mas eu namoro para. Eu noivo para. E para o quê, gente? Historiador. Para o quê? Para casar. Porque eu perguntei para o historiador, porque o historiador está namorando. Então, está namorando para quê? Para casar. Então, aponta para o casamento. Apontam para isso. Mas para percorrermos esse caminho, precisamos estabelecer aqui alguns pontos importantes. O primeiro ponto, que nós já falamos, é a questão de não ser um fim em si mesmo. Mas o namoro, mas o noivado aponta para algo maior. Vamos lá para ficar bonito. O noivado e o namoro e o noivado apontam para algo. Tá bonito não, mas a gente faz assim mesmo, Deixa assim como tá. E eu quero colocar aqui para vocês 3 pontos. E esses 3 pontos, eles fundamentam a nossa vida cristã. E eles são aplicados em tudo. Então, por que você está falando desses pontos? Porque eles fundamentam a nossa vida cristã. O primeiro ponto que eu quero que a gente reflita antes de adentrarmos nos princípios de um relacionamento a 3. O primeiro ponto é uma pergunta. Na verdade, os 3 pontos são uma pergunta, são perguntas. Qual é o fim supremo e principal do homem? Para quê? Eu não estou perguntando por quê. Para que nós fomos criados? Eita, meu Deus, aqui tem... gente, tinino. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Você não está aqui por estar. Você está aqui para quê, Igão? Para glorificar a Deus. Então diga assim, eu estou aqui para glorificar a Deus.
Se você acha que a sua vida não tem propósito, se você acha que a sua vida não tem sentido, se você acha que você está aqui por estar, eu quero te dizer nesta noite de terça-feira, do dia 10 de agosto, a sua vida tem um propósito e o propósito dela é glorificar a Deus. É glorificar a Deus dando aula, é glorificar a Deus atendendo, é glorificar a Deus recebendo as pessoas, é glorificar a Deus cantando, é glorificar a Deus. E como nós glorificamos a Deus? Eu acho tão interessante, porque é tão rápido quando a gente responde a essa pergunta de glorificar a Deus, mas quando nós vamos questionar a forma, muitas vezes não encontramos a ação correspondente a isso. Porque muitas vezes nós sabemos definir o que é, mas às vezes fica difícil definir como é. Mas como é que nós glorificamos a Deus? Dando o melhor. Aleluia. Aleluia. Dando o melhor. O que mais? Vamos lá. Como é que nós glorificamos a Deus? Vivendo uma vida santa. Amém. O que mais? Como é que nós glorificamos a Deus? Fazendo a sua vontade. Exatamente. Glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando, confiando nele e obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos e a sua lei. Nós glorificamos a Deus quando seguimos a sua palavra, quando agimos pelo que a Bíblia nos diz. Não é pelo que Rebeca acha, não é pelo que Rebeca compreende, não é pelo que Rebeca diz, mas pelo que a palavra de Deus diz. O que ela aponta? Então, meu principal objetivo é glorificar a Deus, e eu glorifico a Deus quando eu obedeço a sua vontade. E qual é a fonte de orientação para a nossa vida? Qual é a fonte, gente? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. A Bíblia, ela fala sobre tudo e sobre tudo. Ela nos ensina. E como? Ela nos ensina a como viver e a como proceder. Rebeca, por que você disse que tinha que falar sobre esses 3 pontos antes de adentrar nos princípios de um relacionamento a 3? Porque isso aqui deve ser a cosmovisão do cristão. Isso deve ser a forma do cristão ver e viver. Você deve estar se perguntando, eu anotei aqui, por que ela está falando nisso se a temática é outra? Na verdade, nós não estamos fugindo da temática, mas fundamentando a nossa temática. Entendendo que a nossa forma de ver interfere diretamente nas nossas ações e respostas. Ou seja, precisamos ter uma cosmovisão cristã. Todo o nosso entendimento deve ser levado à obediência a Cristo Jesus. Como é que você escuta isso e não dá um glória? Todo o nosso entendimento precisa ser levado a Cristo Jesus. Nosso entendimento precisa ser cingido para que não haja nenhum pensamento solto, mas todo pensamento alinhado à palavra de Deus. Glória a Deus. Lembre-se, a forma como você enxerga a Deus afeta a forma como você enxerga o mundo. A forma como você enxerga o Evangelho afeta a forma como você se relaciona. A forma, ou melhor, o local onde você deposita a sua esperança afeta a forma como você se posiciona. Tudo isso está relacionado à nossa visão. Disse um teórico:
Quando você muda sua visão sobre uma situação, seu cérebro muda as emoções que você sente. Então imagina, tua concepção de vida sendo guiada pela palavra. Teu comportamento é outro. Você entende o que tia Luzimar disse num domingo aqui. Quer ser perdoado? Perdoa. Porque só entende isso quem tem esse olhar pela palavra, para a palavra. Só entende o que é dar a outra face quem tem esse olhar. Porque a forma como enxergamos o Evangelho afeta diretamente a forma como nos relacionamos. Pronto, nós podemos seguir. Nós podemos falar sobre relacionamento a três, porque nós entendemos que temos um propósito, e esse propósito é glorificar a Deus. Nós entendemos como nós glorificamos a Deus, nós entendemos onde está a fonte para a orientação da nossa vida, e nós entendemos que a nossa forma de enxergar afeta a nossa forma de viver. Nossa visão está alinhada à palavra, e não ao que eu acho, e não ao que eu penso. Ou seja, uma concepção. E eu vou falar relacionamento para trazer uma forma de abreviação de namoro e de noivado, né? De uma visão pautada na Escritura. O namoro, ele não é descrito na palavra, né? Ele tá num contexto, né, cultural. A palavra não fala sobre namoro, mas ela dá direções. Então, o namoro é um período de relacionamento que envolve duas pessoas, e é interessante colocar isso, de sexo oposto, né? Com um objetivo em comum. E eu achei interessante que uma das leituras que eu fiz, e eu queria fazer aqui, mas a gente, né, iria correr com o tempo, ele colocou assim, ele pegou um casal e amarrou uma corda. E aí ele pedia para que o casal, né, dava uma orientação para que o casal fosse em direções diferentes. E aí interessante que o que ia acontecer, né? Um ia puxar o outro. Ia se chegar a algum lugar? Não ia se chegar a um lugar. Por isso que é importantíssimo saber que o namoro e o noivado, um relacionamento, envolve um propósito comum e maior. O noivado, por sua vez, é uma relação que firma um compromisso, né? Micael está com um compromisso maior. E eu gosto da palavra comprometimento. Eita, que eu me lembrei de pastor Kielsa agora. Comprometimento. Eu gosto dessa palavra. Comprometimento, porque me faz lembrar engajamento. Me faz lembrar responsabilização. Porque a gente vive num mundo que quer liberdade, mas esquece que para ser livre é preciso ser responsável. Então não há liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. E o noivado é exatamente essa concretização desse comprometimento, dessa responsabilização. Tomo a responsabilidade, eu confirmo esse compromisso. Então é um comprometimento maior que o namoro. Eu estou caminhando e confirmando, né, reafirmando isso, reiterando. Meu amigo Hernandes Dias Lopes, o reverendo, né, diz que o namoro pode ser a antessala de um bom casamento, mas ele também pode ser o prelúdio de um grande desastre. Princípios para um relacionamento a três. Primeiro princípio, não esqueça. O relacionamento não é, o namoro, ele não é uma experiência recreativa, não é um passatempo. Você não está carente e está precisando suprir a sua carência. Certo? Esse namoro é para um propósito.
Não é um fim em si mesmo, mas é um meio para se chegar a algo maior. O namoro não deve ser visto como fonte de satisfação ou prazer, ou como cumprimento de idealizações românticas. O namoro precisa objetivar o casamento. Você está namorando para quê? Eu não estou dizendo aqui que todos os namoros vão, chegar àquele casamento. Mas você precisa iniciar com esse pensamento. Na minha vida, eu tive 2 namorados. O segundo eu casei. E não foi passatempo. O relacionamento não é uma experiência recreativa. Não é um passatempo. E a gente vê muito isso hoje. Eu fico cada vez mais abismada com a ordem invertida das coisas. A gente vê nas canções, como eu falei no início, tem um funk do passado que dizia assim: beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é namorar pelado. Irmãos, isso não é só uma musiquinha, não. Para ver. Quanto se fica numa noite? Fica. Não é ficar mais não, é pegação. E tem outros nomes que eu nem sei mais. Que eu acho que eu deveria andar com uma cadernetazinha para ir saindo, sabe? Porque é um vocabulário tão novo que às vezes eu começo a rir diante da minha ignorância. Mas o relacionamento não é uma experiência recreativa. Você, cristão, cosmovisão, seu relacionamento não é um passatempo. O relacionamento deve ser respeitoso. Eita, Jesus, deve ser respeitoso. Eu me lembro, isso em 1930, quando eu comecei a namorar com Cris. Cris não poderia entrar na minha casa se não tivesse ninguém. E isso era respeitado. Porque a regra, como diz Arnaldo, é clara. O respeito precisa ser mútuo. O respeito cultiva a honestidade. E, Rebeca, por que aqui cabe respeito? Porque havia um respeito à autoridade. Havia um respeito àquilo que tinha sido estipulado. E o respeito não é só cuidado na mão naquilo e aquilo na mão. Não, é o respeito também em cumprir diligentemente aquilo que é colocado. O respeito precisa ser mútuo. O respeito cultiva a honestidade e a amizade. Um relacionamento não sobrevive só de paixão. E se essa amizade não for cultivada aí, nesse momento, nessa etapa, vai se desfazer. O namoro precisa oferecer a oportunidade de se conhecer melhor quem somos, mas principalmente quem podemos ser. Por que muitos relacionamentos se desfazem? Porque são pautados em sensações. Sensações passageiras, temporárias, não em princípios e valores permanentes. Alguns relacionamentos se desfazem quando, vamos lá, o ritmo sexual muda. Por quê? Sexo é importante. Eu não estou aqui criticando isso, não. Eu não estou. Mas eu quero dizer que é só isso? Não. Mas quando deveria ser cultivado o não é só isso? Quando deveria lá a amizade, a honestidade, lá não foi. O relacionamento deve ser respeitoso. O relacionamento não se fecha, terceiro princípio, o relacionamento não se fecha nos dois, ou não se resume apenas ao namorado, a namorada, o noivo e a noiva. Mas
E não deve, mas não. O relacionamento não se resume, não se limita aos dois. E não torna o outro um ídolo, um ídolo, um ídolo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos namorados são ídolos da sua namorada. Muitas noivas são ídolos dos seus noivos. Olha só. O relacionamento se abre para ouvir conselhos dos pais. Há uma interação saudável e um entendimento que os pais precisam ser honrados. Quantas vezes esse relacionamento termina se fechando em si? E quando o pai, quando a mãe, quando alguém de autoridade vai fazer algum comentário, não venha não, né? Isso já mostra uma quebra de princípio. Porque esse relacionamento a três tem como princípio ouvir o que os pais têm a dizer. Ouvir os conselhos, ouvir as instruções e preservar o honrar. Honrar o pai e a mãe. Quarto princípio, o relacionamento objetiva visa a pureza sexual. O namoro não é casamento. Entendeu? Não pode lanchar antes do recreio. Não pode queimar etapas. E isso não é simplesmente uma proibição. Isso não é uma proibição. Isso não é porque a Bíblia é chata, porque a Bíblia é antiquada. Não, é porque etapas foram feitas para serem cumpridas. Então o sexo, que é um selo de intimidade, acontecerá no momento certo, que é no casamento. Eu gosto de um pensamento de um autor chamado Viktor Frankl, que ele diz assim, que o sexo, né, que o ato sexual é uma linguagem de amor, que não deve ser dita em qualquer momento. E a qualquer pessoa. Namoro não é casamento. Fugir da imoralidade e aprender a estabelecer limites para viver o propósito de Deus. Olha, só entra se tiver em casa. Não, se não tiver em casa, não entra. Respeitando, né? Eu falei isso em respeitar, mas cabe aqui também. Imagina, sozinho, sem ninguém em casa, propício a orar? É? Não. Propício a um relacionamento a três? Não. Algumas coisas a gente ora, outras a gente foge. Né? Fugir. Eu me lembro, né, que eu até brincava com o painho e brinco com manhã, né, dizendo assim, que alguns versículos ficaram tão marcados que a relação com eles, assim, precisa ser ressignificada. Porque eles falavam tanto, né, que isso ficava assim na gente. Pronto, somos três. Meus dois, principalmente o mais velho, assim, é um Peralta, né? Então, todo momento ele estava, Reuel estava aprontando ali, né? Os antigos sabem muito bem disso. Há marcas, há registros e experiências vividas. E aí, sempre dizia assim, eu já sei como essa história vai acabar. Estão rindo agora, mas vão chorar. E pronto, e acontecia. Aí acontecia as brigas, tudo. Irmão é assim, né? Uma vez eu disse assim, Deus, para derrubar a pessoa, criou o irmão. E eu brincava dizendo isso. Mas também, para glorificá-lo, Ele nos deu também os irmãos. E aí, minha mãe sempre chegava dizendo assim, 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª Ele abomina. O quê? Contenda entre os irmãos. Menina, ai Jesus. Né?
A outra coisa que sempre se dizia, se depender de vós, tende paz um com os outros. A mulher, não vem mais não depender de vós não, né? E aí por que eu estou falando isso? Porque tinha um outro, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal é uma boa orientação. Fugir da aparência do mal faz com que limites sejam estabelecidos e processos sejam cumpridos. Há um tempo para todas as coisas. E todas essas coisas foram planejadas para esse tempo, com finalidades e propósitos. Nada é por acaso. Fuja, fuja, fuja da tentação. A tentação, claro que você deve orar, mas você também deve agir. E agir é não ficar. O relacionamento, ele precisa, quinto princípio, eu já estou terminando, você não precisa orar. O relacionamento precisa ser regado de afeto e não de atitudes egoístas, possessivas, ciumentas e agressivas. Não caia naquela ideia de que quando casar muda. O tempo de mostrar mudança é no namoro e no noivado. No noivado não, que se não tiver mudança não deve nem seguir em frente, né? O namoro é um tempo para aprender sobre a empatia e o altruísmo. Estes, empatia e altruísmo, revelam o amor, como também apontam para um casamento saudável. Um casamento a três, porque você entende o quê? Se depender de vós, tende paz com os outros. Se você sabe fazer o bem... Eita, esse era o outro versículo. Esse é bem a lá Neide, sabe? Bem a lá Neide. Se você sabe que pode fazer o bem e não faz, complete. Nem está pecando. Eita, meu Deus. Então a gente estava sempre ali, né? Sendo moldado. O sacrifício evidencia o cuidado, como também é meio de Deus nos moldar conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Então um relacionamento a três demonstra empatia, altruísmo, mostra afeto e não atitudes egoístas, possessivas e ciumentas. Se essas características estão sendo evidenciadas num relacionamento, ele aponta para um relacionamento a três? Não. Ele aponta para um relacionamento voltado para si mesmo, para um relacionamento que apenas busca satisfazer a si. O sacrifício evidencia o cuidado. O sacrifício evidencia o amor. Sexto e penúltimo ponto. O relacionamento, o namoro e o noivado, coloca Deus, ele coloca Deus em primeiro lugar. O relacionamento deve apontar para uma história maior. Pois, se perdemos de vista esta história, viveremos uma tragédia. O relacionamento reconhece a finalidade de vivermos uma vida que glorifica a Deus. Então, um relacionamento a três evidencia este pódio, este lugar especial a Deus. E para terminar, se Deus ocupa esse lugar principal, se esse relacionamento segue esse princípio, então esse relacionamento levará você a um crescimento espiritual. O sétimo princípio é que o relacionamento a três, ele mostra, evidencia crescimento espiritual. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse caminho é dinâmico e contínuo. Isso tornará o casal feliz. Esse crescimento espiritual propiciará felicidade ao casal. E eles serão bem-aventurados. Bem-aventurados.
Meus amados, um relacionamento a três, ele não é uma experiência recreativa, não é um passatempo, ele é um relacionamento respeitoso, ele não fecha em si mesmo, mas ele se abre para ouvir o que os pais, o que as figuras de autoridade têm para dizer. Ele não transforma o outro em um ídolo. O relacionamento objetiva visa a pureza sexual, me guardar. O relacionamento, ele é regado de afeto, esse relacionamento a três, onde não cabe nenhuma atitude egoísta, nenhuma possessividade, ciúme ou agressividade, porque o altruísmo e a empatia apontam para o sacrifício, para o moldar-se, e é um relacionamento que evidencia o primeiro lugar a Deus e assim a crescimento espiritual. Então, por favor, não esqueça que um relacionamento a três, Deus é parte do compromisso. Um relacionamento a três, Deus é fonte e intervenção. Um relacionamento a três, Deus é o modelo e a referência. Viver um relacionamento a três não é fácil. Alex, venha cá. Já indo, você já está com o seu microfonezinho, pode ficar aí mesmo. Um relacionamento não é fácil. Por isso que nós precisamos entender para quem vivemos. Por isso que nós precisamos entender como devemos fazer e onde buscaremos a nossa orientação. O relacionamento a três coloca Deus em tudo, no lugar central. Não é fácil. Decisões diárias, atitudes e posicionamentos contínuos. Mas eu quero te dizer que o não é fácil não significa dizer que não é possível. Nós nos acostumamos a colocar o não é fácil e já imaginar a impossibilidade. O não é fácil ou o é difícil tem a ver com o grau de dificuldade e não com a imposição de impossibilidade. Convida Deus. Convida Deus. E diz: Senhor, Tu conheces as minhas fragilidades. Tu conheces o que eu preciso ajustar. São as minhas atitudes, são as minhas palavras. Eu tenho colocado o meu namorado, a minha namorada, como ídolo. Eu tenho me fechado. Senhor, me ajuda a ajustar para que as pessoas, não, para que o Senhor veja que o meu relacionamento te glorifica. Para isso, nós precisamos entregar nossa vida totalmente a Cristo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Você que já é casado, convida ao Senhor a guiar, a não ser as atitudes de Keila, a não ser as reações de Nino, mas agir em conformidade com aquilo que o Senhor disse. E eu quero convidar a igreja, a cantar, a louvar, a transformar essa canção na nossa oração final, de dizer assim: vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta viva de amor. E eu queria fazer uma coisa, enquanto a Alex está ali preparando, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria lançar um desafio essa noite. Muito obrigada, mídia, que deixa eu ir e vir. Muito obrigada. Deus tem sido parte do seu relacionamento. Deus tem sido parte do seu compromisso. Deus é a fonte e a intervenção em seu relacionamento, em sua vida. Deus é o modelo e a referência. Se você deseja que Deus, feche seus olhos. Se você deseja que Deus seja o modelo, que Ele seja a referência, que Ele seja a ação que te move à intervenção, eu quero que você, de olhos fechados, fique de pé,
como um sinal em que você hoje se compromete a viver, não um relacionamento qualquer, mas um relacionamento de propósito, baseado no que o Senhor tem para você, seja no seu namoro, seja no seu noivado ou no seu casamento. Vem o Senhor, minha vida. Se você deseja que Deus seja o centro, canta essa música de pé, dizendo assim: Senhor, eu estou oferecendo a minha vida para que o Senhor seja parte do meu compromisso, para que o Senhor seja a fonte e a intervenção, para que o Senhor seja o modelo e a referência, para que eu não haja por mim mesmo, mas para que eu entenda que eu fui chamado para um propósito maior e que meu relacionamento aponta para Ti, Deus. Então canta conosco. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Ah, Senhor, ela é tão cheia de falhas, ela é tão cheia de limitações, mas eu quero, Senhor, oferecer e te pedir a Tua misericórdia sobre a minha vida. Quero minha vida a Ti entregar. Diz pra Ele, como oferta viva. Olha a finalidade. Você não vive pra você mesmo, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. Diz isso pra Ele. E que a cada dia Eu quero, Senhor, mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. aleluia, aleluia. Pastor, chegue. Você que ficou de pé.